o que é contrário à paz, à unidade e ao desenvolvimento. Enfim, o projeto é coordenado pelo Sr. Rogério Nagai, que está aqui à minha esquerda. Ele é ator formado pelo Teatro Escola Macunaíma, é também produtor, professor de teatro, diretor, empreendedor cultural e empresário. Como ator, trabalhou com a diretoria teatral argentina Viviteres, com a diretora teatral argentina Viviteres, além do italiano Pietro Floridia. Foi um dos idealizadores e coordenadores do projeto Travessias em Conflito, contemplado pela Lei de Fomento ao Teatro no ano de 2012 e 2013, atuando com sobreviventes da bomba atômica de Hiroshima, no qual desenvolveu o roteiro e direção. Trabalhou também com os diretores José Renato, Rodolfo Amorim e Sérgio Santiago. Em TV, trabalhou com Jorge Furtado, Jacques Lagoa e Rogério Gomes. Realizou cursos com José Renato, João das Neves, Flávio Desgrandes, seria isso? Flávio Desgrandes, Chico de Assis, e cursou pós-graduação em Fundamentos da Cultura e das Artes pelo Instituto das Artes da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Atualmente é ator e diretor do espetáculo Os Três Sobreviventes de Hiroshima, realizado com 3 sobreviventes reais da bomba atômica de Hiroshima e idealizador do projeto Sobreviventes pela Paz, além de ativista em prol da cultura da paz. Mais uma vez, muito obrigado. Isso aqui também faz parte do projeto das Academias Nipo-Brasileiras de Estudo deste Instituto, formadas esse ano. Eu sou mestrando em História na UF, fico vice-coordenador da Academia Nipo-Brasileira de Estudos em Literatura Japonesa. Vou passar a palavra sem mais demoras. Muito obrigado de novo. Bom, boa tarde a todos. Fico imensamente muito feliz e honrado pela presença de todos aqui. Infelizmente, essa casa não pôde suportar tantas pessoas como deveria, né? A gente tem levado essa mensagem de paz para várias regiões do país, né? E o espetáculo também. São duas coisas que acontecem concomitantemente, que uma é a palestra que eles dão desde 2010, né? Que fazem palestra pelo Brasil e pelo mundo, conhecem quase 50 países de forma voluntária, né? Mencionando várias palestras. E, paralelamente a isso, nós temos o espetáculo de teatro que eu realizo com eles, que são os 3 sobreviventes. Tem mais uma, que é a Sra. Junko Watanabe, que ela não está aqui conosco hoje. Então eu vou ser bem breve e sucinto, para a gente poder depois abrir para bate-papo, que seria bem legal, que é mais interessante, né? Como o companheiro aqui já informou, né, o Matheus, eu sou ator profissional, diretor de teatro, moro em São Paulo. E em 2012, eu me formei em 2004, né, sou de Santos. Em 2012 eu comecei a trabalhar em um projeto que chama Travessias em Conflito, que era um projeto que nós estudamos toda a temática da imigração japonesa no Brasil. Então nós estudamos desde quando chega o navio Kasato Maru aqui no Brasil até a época atual. Então era muita coisa para estudar. Nós éramos em 10 atores, todos nipo-descendentes, e queríamos estudar mais a história da imigração. Mas o que nos interessava não era a história que está nos livros oficiais. Não interessava aquele cara que estudou, se deu bem na vida, sucedido, virou engenheiro, médico. Não. Isso daí todo mundo nós conhecemos já, né? Então nós queríamos conhecer as histórias que não são contadas, né? Muitas vezes elas são desconhecidas, né? E nos deparamos com uma vasta pesquisa de muita gente que estava em São Paulo, aqui no Rio, em vários lugares. Pra você ter uma ideia, aqui no Rio tem um sobrevivente da ditadura militar brasileira, que é o senhor Shizuo Ozawa, que é conhecido como Mário Japa. Ele lutou contra a ditadura militar e ele foi preso e torturado pelo DOPS. Então foi quase morto. E ele fazia parte do grupo guerreiro do Lamarca, e hoje ele mora aqui no Rio de Janeiro. Então nós fomos, ele inclusive é filho de japoneses, né? Então a gente encontrou várias figuras assim que foram interessantes para a nossa pesquisa. Como minha avó é de Hiroshima, ela veio para cá muito nova, antes da guerra, com aproximadamente 6 meses, então eu sempre quis estudar mais a história, sempre fui muito interessado, apaixonado por história. Minha mãe é professora de história, historiadora, né? Então, eu fui pesquisando, quando era pequeno, muito a história, sobretudo a Segunda Guerra Mundial. Me interessava a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente sabe que tem muita coisa sobre a Alemanha nazista, né, sobre os campos de concentração. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também.
E aí, só que quando a gente fala do Japão, especificamente, existe um vácuo na história, né? A gente tem, assim, alguns documentários, né? Tem, mas poucos, né? Não que nem o Holocausto, né? Só que quando você faz um recorte aprofundado sobre o Japão na Segunda Guerra, e quando mostra o finalzinho da guerra, que é a bomba atômica, as 2 bombas atômicas, você vê muito material, mas a foto apenas da bomba atômica. Você não vê foto das vítimas. É muito difícil ver. Claro que tem um contexto histórico, que os americanos proibiram, ficar em quarentena, né? Enfim, para não cair na opinião pública, né? Então me interessava saber o que foi a bomba atômica, o que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki. Foi então que eu descobri que existia uma associação de sobreviventes aqui no Brasil. Eu sequer imaginava que existia, vivos, né, sobretudo no Brasil ainda. E aí descobri que em São Paulo existia então uma associação com, na época tinha 116 sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki. Aí eu falei, nossa, uau, né? Para mim, assim, transformou minha vida completamente, né, em todos os sentidos. Não artisticamente falando, como também humanamente falando. Então eu falei, poxa vida, é agora então que eu vou trabalhar então com sobreviventes, né? Porque a minha ideia é trabalhar com filhos ou netos, né? Eu não imaginava que tinha, né, ainda vivos, né? E aí conheci então os sobreviventes, os 116. Obviamente não eram todos que frequentavam a associação, alguns, né? Cheguei até eles, me apresentei e falei, sou o Rogério Nagai, minha avó é de Hiroshima, né? Eu vim aqui fazer uma pesquisa teatral. E aí eles ficaram meio desconfiados, né? Porque, né, quem é você primeiro? A gente nunca te viu. Teatro, né? Eu nunca fiz, nem sei o que é isso, né? Enfim. E fui então aos poucos tomando contato com ele, explicando o que era esse fazer teatral, o que era o projeto, né? Que abordava todas essas temáticas não contadas, né, da imigração japonesa no Brasil. E aí a pesquisa durou 1 ano e eu fiquei 4 meses para desenvolver um roteiro teatral e ensaiar com eles. É importante destacar que eles nunca tiveram nenhuma experiência teatral na vida, a primeira vez. Então eu comecei a ter contato com a pesquisa, comecei a ouvir relatos deles, fazer parte de reuniões da associação, acompanhei eles em palestras, em escolas, almoços, jantares com a família. E tudo isso de 1 ano virou 4 meses um roteiro teatral. Então, aí só dá licença um pouquinho, só Davi, para não estar pegando bem na projeção aqui. Tá. Aí então começou então uma pesquisa e surgiu um espetáculo que na época chamava Os 3 Sobreviventes. Esse que está no slide é a primeira foto de uma das experiências que nós fizemos, que foi lá em São Paulo, foi em fevereiro de 2013, que foi, nós só pudemos fazer isso, que é importante destacar, só foi possível fazer essa pesquisa de 1 ano e todos esses 10 espetáculos, né, um deles é o meu, foi através da Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. Pode passar o slide? E aí então, em 2013, nós começamos a fazer esses espetáculos. Aqui são algumas fotos, né? Aqui, essa foto da direita abaixo, é uma foto, é uma cena que o seu Morita, de 95 anos, ele canta no espetáculo. Então ele canta 2 canções em japonês. Essa é uma canção que é a canção da guerra e nós marchamos, né? Em cima era uma cena que foi retirada do espetáculo. Era uma mesa que eles faziam tsurus. Eles confeccionavam tsuru enquanto o público entrava, né? Pode passar. Aí o espetáculo ele parou, teve um pequeno ditombo nesse período. Nós retornamos em 2016 no Centro Cultural Hiroshima do Brasil, que fica na Liberdade, e aí já dentro de um projeto que chama Sobreviventes pela Paz. Aí são algumas fotos das apresentações. Ali em cima, à esquerda, é a senhora Junko dando depoimento dela quando ela conheceu o irmão da Sadako, né? E à direita, lá em cima, é o Gerson Conrad, que foi o fundador dos Secos e Molhados, junto com o Ney Matogrosso. Ele é o compositor da música Rosa de Hiroshima. Pode passar? E aí, quando a mídia caiu na boca da mídia, ela ficou assim, embasbacada, né? Porque a mídia sequer, muitas não conhecem que existia sobreviventes na época, e ainda mais colocando eles em cena para um espetáculo teatral. Aí a Folha de São Paulo deu a capa da Ilustrada. Então você vê lá em cima, Vozes de Hiroshima. Pode passar. E aí então, dentro do projeto Sobreviventes pela Paz,
tem por essa premissa o projeto, né? Colocar em cena a história de grandes genocídios para que esses crimes contra a humanidade nunca mais aconteçam. Pode passar. E aí, então, desde 2016, a gente está fazendo várias apresentações, muitas vezes em São Paulo, e aí foi a primeira vez que a gente foi para Curitiba com o espetáculo, 2017, né? Em abril, no Festival Internacional de Teatro. Esse dia, aqui a foto à esquerda foi após a apresentação, né? E ali à direita é durante a apresentação. Pode passar. Curitiba teve uma repercussão muito grande, saiu em todas as mídias, né? G1, Globo, Record, jornais locais. Nós chegamos em Curitiba um dia antes, o hotel já sabia quem éramos, o gerente veio tirar foto, enfim, foi uma loucura. Vou até contar uma fofoca para vocês. Pode contar uma fofoca? A gente foi se apresentar no Festival Internacional de Teatro de Curitiba e no mesmo dia, no mesmo horário, que eu não sei se quem foi para Curitiba aqui no festival, é um festival que acontece durante 2 semanas, né? E é o maior festival do Brasil e internacional, então vem gente do mundo todo. Nessa época, 2017, não tinha grupo do Japão. Nós éramos os únicos. Eles são japoneses, né? Eu não, sou brasileiro. Então, nós, de certa forma, estamos representando o Japão, né? A história, né? Então era o único grupo do Japão. Só que no mesmo dia, no mesmo horário, estava acontecendo a apresentação da Andréa Beltrão, em outra região do teatro, né, de Curitiba. Não saiu quase nada de matéria sobre ela, né? Saiu tudo sobre a gente, né? Então, a gente fala assim, a gente praticamente ofuscamos a apresentação da Andréa Beltrão, né? Mas enfim, pode passar. E aí, então, nós, de acordo com a idade avançada deles, sou bonita com 95, sou Concora com 78 e a senhora Junco com 76, sentimos a necessidade de continuar com essa história, né, para que ela não perca isso. Então, na época, um dramaturgo chamado Moeiro Dias César começou a fazer uma pesquisa dramatúrgica e desenvolveu um texto teatral sobre a bomba atômica. É o único texto no Brasil, uma dramaturgia feita sobre isso. Então surgiu um espetáculo que chamou O Legítimo Pai da Bomba Atômica. Nós inscrevemos no edital de concorrência pública na Secretaria de Cultura de São Paulo, foi aprovado, de 478 projetos, escolheram 12, nós estávamos dentro dele. Eu faço um judeu físico húngaro, aquele que concebe, né, que muitos acham que atribuem a bomba atômica ao Einstein ou ao Oppenheimer. No final não é. Quem desenvolveu a teoria da bomba atômica foi um judeu físico húngaro, chama-se Leo Szilard, e todos os atores são descendentes japoneses. Eu optei por isso e depois eu posso falar mais lá na frente. Pode passar? Ficamos 8 meses com esse projeto, 3 meses de cartaz, saiu em todas as mídias, também teve uma repercussão muito grande também na cidade. Pode passar. São fotos das apresentações. Então, a direita lá em cima mostra a ascensão ao poder do nazismo, né, na Alemanha, as cenas dos nazistas lá atrás, e o físico e a sua esposa fugindo da Hungria, aquela perseguição. Lá em cima à esquerda, uma reunião com os físicos no momento que ele concebe a bomba atômica, né, a ida dele para Nova York, onde ele vai desenvolver o projeto Manhattan, e ali uma cena à direita onde ele descobre a teoria da bomba, né? Pode passar. Então o projeto ele se resume basicamente a 2 espetáculos, que é o do repertório da nossa produtora, que é Os Três Sobreviventes de Hiroshima, que é realizado com os próprios sobreviventes, e O Legítimo Pai da Bomba Atômica, que já é uma dramaturgia com atores profissionais. E pode passar. E nós estamos agora numa próxima pesquisa, numa pesquisa atual, que é sobre o Holocausto. Então eu estou trabalhando com sobreviventes do Holocausto, né, dos campos de concentração, a maioria de Auschwitz e Bergen-Belsen. No Brasil tem 50 sobreviventes do Holocausto e em São Paulo tem cerca de 30, mais ou menos. Então tá meus contatos aí para quem quiser entrar em contato, descobrir mais coisas também. Eu faço parte do Clube Rotary de São Paulo, Paraíso. E eu vou passar a palavra então para o senhor Takashi Morita. Muito obrigado.